Olá, pessoal! Voltamos para o nosso curso introdutório sobre funções e nesse vídeo um pouquinho mais curto de hoje nós vamos falar sobre um conceito chamado de produtos notáveis. Você já deve saber, na matemática a expressão produto é a mesma coisa que multiplicação, então eu estou falando aqui de algum tipo de multiplicação. E essa expressão notáveis ela aparece em diversos lugares da matemática, aparece aqui, aparece na trigonometria, sempre que algo tem uma importância superior. Então, alguma coisa notável é a matemática te dizendo, olha, isso aqui vai aparecer muitas vezes. É melhor que você saiba trabalhar com isso aqui de maneira um pouco mais ágil. E é exatamente o que vai acontecer aqui pra gente nessa matéria denominada produtos notáveis. Os produtos notáveis são algumas multiplicações, normalmente envolvendo expressões algébricas, expressões polinomiais, não só numéricas, que vão aparecer para a gente o tempo todo, que tem um grande índice de erro de quem não presta bastante atenção nas expressões, e que a gente tem que, na verdade, ter uma agilidade um pouco maior na hora de trabalhar com ela, porque ela vai aparecer de fato tantas vezes que o jeito que eu vou fazer para vocês a primeira, que é passo a passo, um por um, a gente não vai ter esse tempo na hora de trabalhar com esse tipo de expressão para o futuro. Na aula de hoje eu vou falar especificamente de 3 produtos notáveis, que são aqueles que envolvem a multiplicação sempre de 2 termos, mas existem outros, existem produtos notáveis cúbicos também. Mas eu não gosto de trabalhar eles aqui, vocês vão ter isso também no curso de análise combinatória, vai ter um pedacinho ali de binômio de Newton. Acho que é o melhor lugar para trabalhar com isso, e eles nem são tão comuns quanto esses aqui. Então nessa aula agora, como isso nem faz parte do escopo original dessa matéria, eu vou optar por trabalhar só por aqueles que eu sei que vão aparecer um número muito maior de vezes. Então quais são os produtos notáveis que eu quero trabalhar com vocês aqui, chegar numa fórmula, e eu quero que no final, de maneira resumida, vocês decorem essa fórmula. Ou toda vez que vocês olharem para ele, já saibam direto o que você tem que fazer, sem ter que fazer a conta toda, porque nós vamos precisar para frente desse tipo de agilidade. As expressões são expressões do tipo a mais b ao quadrado, onde o a e o b podem ser quaisquer dois entes matemáticos. Pode ser número, pode ser expressão algébrica. Por exemplo, olha esse exemplo que nós faremos daqui a pouquinho, eu tenho x mais 3 ao quadrado. Eu pus x no lugar do a, continuei com letra literal ainda, mas eu pus o número 3 no lugar do b. Já se você olhar aqui no quarto exemplo, eu já coloquei letra no lugar dos dois. E se fosse número, não tem nenhum exemplo aqui, mas se fosse número no lugar dos dois, valeria a mesma regra também, só que com o número você consegue juntar eles antes. Mas enfim, a ideia dos produtos notáveis, esses 3 produtos notáveis aqui recebem nomes. Esse é chamado quadrado da soma, por motivos óbvios, é o quadrado da soma. Esse é o quadrado da diferença, é o quadrado da diferença entre dois números ou duas expressões. E esse é o produto da soma pela diferença. A primeira coisa que eu quero que vocês enxerguem aqui é que, por mais que pareça que essa terceira expressão é muito diferente das outras duas, não é. Ela é uma expressão exatamente do mesmo tipo. Só que pelo fato de a gente saber trabalhar com potência, as duas primeiras têm uma forma reduzida de ser escrita que essa não tem. Mas é exatamente o mesmo tipo de expressão. Porque se você parar para pensar e voltar ali na aula de potenciação, você vai lembrar que para você calcular o valor de a mais b, de a mais b ao quadrado, na verdade a conta que você precisa fazer é a multiplicação de a mais b por a mais b. É isso que você precisa calcular. Concorda? A mais b vezes a mais b. Eu pus o parêntese para demarcar certinho quem é a multiplicação. Note que se eu não colocasse, por exemplo, o primeiro parêntese, o a estaria sozinho e só o b estaria multiplicando esse parênteses aqui, ó, que você faria uma distributiva só com ele. Mas essa expressão do tipo a mais b ao quadrado é isso, ó. É a mais b vezes a mais b. Quando você olha para ela assim, você vê que ela é desse tipo. Ah, então eu estou sempre trabalhando com expressões do tipo a e b, onde no meio eu posso pôr o sinal de mais ou de menos. Se nas duas eu colocar o sinal de mais, vira essa, ó, vira o quadrado da soma. Se nas duas eu colocar o sinal de menos, vira essa, que é o quadrado da diferença. Agora, se em uma eu colocar o mais e na outra eu colocar o menos, independente da ordem, porque a ordem dos fatores não altera o produto, vira essa aqui. E um erro muito comum toda vez que produto notável aparece é a pessoa olhar para a mais b ao quadrado e transformar isso aqui em a ao quadrado mais b ao quadrado. Vou colocar aqui, ó, isso é diferente de a ao quadrado mais b ao quadrado. Esse é o erro mais comum quando a pessoa pega um produto notável desse tipo. Porque na prática, o que a pessoa deveria fazer quando enxerga uma expressão desse tipo aqui, o quadrado da soma, seria fazer uma distributiva dos dois termos desse parênteses
com os dois termos desse parêntese, que na verdade são os mesmos. Então eu vou indicar para você que conta eu vou fazer. Eu vou multiplicar o A do primeiro pelo A do segundo e também pelo B do segundo, fazendo uma distributiva, propriedade distributiva da multiplicação. E a mesma coisa vai acontecer com o B. Ele vai multiplicar pelos dois elementos do outro conjunto, do outro parêntese. Aí fazendo a multiplicação, acompanhe comigo, ó. Se você fizer A vezes A, isso é a mesma coisa que A ao quadrado mais. Se eu fizer A vezes B, eu não consigo acoplar essa expressão ainda, então eu vou continuar escrevendo AB. Aí se eu não colocar nada aqui, você sabe que tem um vezes entre eles. Agora eu já multipliquei o A por todo mundo de cá. Agora eu vou multiplicar o B. Se eu pegar o B e jogar ele para cá fazendo distributiva, ó, B vezes A é BA. E para terminar, B vezes B é B ao quadrado. Agora só note uma coisa. Você sabe que a ordem dos fatores não altera o produto. Então você concorda comigo que essa expressão que eu chamei de AB e essa expressão que eu chamei de BA, no caso de expressões numéricas, são exatamente a mesma coisa? Então se você enxergar essa segunda aqui, ó, também como sendo AB, só para elas ficarem parecidas, o que nós vamos ter aqui nessa expressão? Eu vou ter o A ao quadrado mais, ó, isso aqui é uma expressão do tipo AB. Isso aqui também é uma expressão do tipo AB. Então eu tenho duas expressões do tipo AB. Então isso vai dar 2AB e no final ainda sobrou esse B ao quadrado. Dá para enxergar agora por que está errado fazer isso aqui? Porque ao fazer isso aqui, que é uma conta indevida, vou deixar arriscado aqui, ó, você está esquecendo que ao multiplicar A mais B por A mais B, você faz uma distributiva e a princípio você vai ter 4 termos. E 2 desses 4 termos acabam se juntando aqui na expressão do meio. E aqui você não percebe isso. Isso é como se você estivesse multiplicando aqui nessa distributiva, ó, só o A por A e o B por B. Falta 2 multiplicações para você fazer ainda. Então o que você tem que saber aqui dessa aula de produtos notáveis? Que toda vez que aparecer para você uma expressão do tipo A mais B ao quadrado, você vai desenvolver essa expressão fazendo isso, ó. A ao quadrado mais 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado. Para facilitar você em decorar isso aqui. O que é A ao quadrado? É o primeiro número, ou o primeiro termo, elevado ao quadrado. O que é mais? Esse mais é fixo, tá? Mais 2 vezes A vezes B. Pô, é o número 2, ele é imutável, tá claro aqui na fórmula. Vezes o A vezes o B, onde A é o primeiro termo e B é o segundo. Então você chama essa parte aqui de 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é o número 2 que multiplica o primeiro termo que multiplica o segundo termo. E no final, olha o que eu tenho. Eu tenho mais B ao quadrado, onde B é o segundo termo, ou seja, o quadrado do segundo. Então, todas as vezes que aparecer para você uma expressão do tipo A mais B ao quadrado, você vai fazer o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Simples assim. Tudo bem? Nessas outras duas de baixo, se você quiser provar a fórmula das duas, gente, confia em mim, é só fazer essa expansão, ó. Nesse caso, é só fazer A menos B vezes A menos B. Na hora que você fizer as multiplicações, eu não vou fazer, mas vou dar uma ideia do que vai acontecer. A expressão vai ficar igualzinha, só que esses dois termos aqui vão ficar com menos. Só isso que vai mudar. Esse cara continua positivo assim, sem sinal, que é positivo. Esse último continua mais B quadrado, só que esse fica menos e esse também. Então, na hora que você for fazer essa junção final, o que você vai ter? Vai ser A ao quadrado. A nossa saga de pausar vídeos vai continuar. A tinta da minha caneta está acabando. Então eu vou pausar esse vídeo só um segundinho, trocar essa tinta e já volto aqui. Voltei, pessoal. Enquanto a tinta azul desce para a ponta da caneta, eu continuo com a vermelha. Vai ficar esquisito, mas o conteúdo vai do mesmo jeito. Então, quando eu estava falando com vocês no desenvolvimento de A menos B ao quadrado, você continua tendo aqui no primeiro termo A ao quadrado. Aqui no meio, você vai ter menos AB e menos BA. Só que o menos BA você interpreta na forma AB também, ou BA, as duas, tanto faz. Normalmente é mais natural ler AB, porque está escrito na ordem AB aqui também. Então aqui vai acabar ficando menos 2AB. E no final você vai ter mais B ao quadrado. Essa é o segundo produto notável que a gente vai estudar, que é o quadrado da diferença. No quadrado da diferença, o resultado sempre é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, de forma fixa. Com os exemplos de cá, a gente treina isso já já.
E a mesma coisa agora vai acontecer para esse. Só que quando eu fizer a multiplicação dessa última aqui, vou fazer um pouco mais detalhado. Um dos termos, porque você tem um mais aqui e um menos aqui, ó. Um deles vai dar mais AB e no outro vai dar menos BA, então eles vão acabar se cancelando. Então olha o que vai acontecer, ó. Quando você faz aqui a multiplicação de A mais B por A menos B, o primeiro termo que você vai ter é a multiplicação de A por A. Isso dá A ao quadrado. O segundo termo que você vai ter, que eu não vou escrever porque eu sei que ele vai cancelar, vai ser A que multiplica menos B. Ó, o A com A deu A quadrado. E o A com menos B dá menos A vezes B. Grava isso. Menos A vezes B. Eu deveria escrever isso aqui. Mas eu vou deixar só gravado que ele vai cancelar. Porque a próxima multiplicação é B vezes A. Ó, tudo positivo, sem sinal de negativo na frente. Só que B vezes A é AB. Então, se a primeira multiplicação deu menos AB e a segunda multiplicação deu mais AB, um número vai cancelar com o outro. E aí esses dois termos do meio vão cancelar. E a última coisa que vai sobrar para a gente vai ser B vezes menos B, que é a mesma coisa aqui, menos B ao quadrado. Esse é o resultado do produto da soma pela diferença. Quando você tiver a soma de dois números ou duas expressões, multiplicado pela diferença entre esses mesmos dois números ou expressões, o resultado vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Simples assim. Aplicando essas fórmulas do lado de cá, ó, vejam só o que eu tenho aqui no primeiro caso, x mais 3 ao quadrado. Você precisa identificar qual dos três produtos notáveis está aqui. No caso é o primeiro, é o quadrado da soma. Para você desenvolver o quadrado da soma de maneira direta, porque esse é o foco dessa aula, aprender a já chegar na resposta de maneira direta, sem fazer todas as passagens, isso vai ser importante para a gente ali no futuro. Eu tenho que perceber que isso é o quadrado da soma, e que o quadrado da soma, o resultado dele é quadrado do primeiro vai dar x ao quadrado, ó, o sinal aqui é mais 2 vezes o primeiro número vezes o segundo número. E aqui você já precisa ter agilidade de fazer essa multiplicação de maneira mais rápida, especialmente quando partes puderem ser agrupadas. No caso aqui eu consigo, ó, 2 vezes o primeiro número vezes o segundo número. Na prática vai ficar 2 vezes x vezes 3. O 2 com x eu não tenho muito o que fazer por enquanto, mas o 2 com 3 eu tenho. 2 vezes 3 é 6. Então você já adapta isso. 2 vezes x vezes 3, o 2 com o 3 está multiplicando, dá 6. Então aqui no meio você vai ter 6x. E no final é mais o quadrado do segundo. Pô, o segundo número é 3. 3 ao quadrado, 9. Esse é o resultado dessa expansão aqui. E se fosse com menos, ó, x menos 1 ao quadrado? A única diferença é que você viria para essa fórmula. Essas fórmulas, veja, ela já te dá o sinal final, né? A única diferença do jeito de expandir do primeiro para o segundo exemplo é simplesmente nesse sinal aqui, ó. Enquanto aqui ficava tudo com mais, na segunda expressão, esse sinal do meio aqui vai ser menos. Então, expandindo essa expressão aqui, x menos 1 ao quadrado, é o quadrado do primeiro, x ao quadrado. Agora, menos, ó, a própria fórmula já me dá o sinal. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, 2 vezes x vezes 1. 2 vezes 1, ou esse 1 no final multiplicando não muda nada. Ou 2 vezes 1 dá 2. Então, 2 vezes x vezes 1 dá 2x. Então, aqui no meio fica 2x. E no final é mais de novo, ó, o quadrado do segundo. O quadrado do segundo é 1 ao quadrado, que dá 1. Tá aqui, ó. A expansão dessa expressão dá isso. Mais uma, ó, o terceiro exemplo agora, o terceiro tipo. X mais 1 vezes x menos 1. Essa é até mais fácil de desenvolver, né? É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O primeiro é x. Então, o quadrado do primeiro é x quadrado. Menos o quadrado do segundo. O segundo é 1. 1 ao quadrado dá 1. Dá só isso aqui, ó. É o resultado da expansão dessa expressão. Mais uma, ó. X mais y ao quadrado. Só para mostrar para vocês que pode ser letra com letra. E isso vai acontecer em algumas situações. Se eu fizer, então, x mais y ao quadrado, o que eu vou ter? Quadrado do primeiro dá x ao quadrado. Mais, porque aqui é mais, ó. É uma expressão do primeiro tipo. É essa a fórmula que eu estou usando. 2 vezes o primeiro vezes o segundo dá 2xy, mais o quadrado do segundo, que dá y ao quadrado. Certo? E a última, olha essa aqui, ó. 2x menos 3 ao quadrado. Primeiro, que tipo de expressão é essa? É a segunda. É o quadrado da diferença. Então, eu tenho que fazer quadrado do primeiro. Muito cuidado para não errar essa conta. Quem é o primeiro termo? É 2x. Se eu quero pegar o 2x, que é 2 vezes x, e elevar ao quadrado,
tanto 2 vai ao quadrado quanto x vai ao quadrado. Então 2 ao quadrado dá 4 e x ao quadrado é x quadrado. Então o quadrado do primeiro fica assim, ó, 4x quadrado. Aí o sinal do meio, ó, é menos. Agora eu tenho que fazer 2 vezes do primeiro vezes do segundo. Se não é ficar grande para fazer toda a multiplicação, vai ali no seu rascunho, faz a multiplicação com calma ali, depois volta. Mas dá para fazer direto também. Eu vou fazer com o rascunho, mas tenta fazer direto, que isso vai ser importante. Ó. Você tem que pegar o número 2 da fórmula, multiplicar pela primeira expressão, 2 vezes 2x dá 4x, já vai gravando. E multiplicar pelo segundo termo. Então 2 vezes 2x vezes 3, 2 vezes 2x dá 4x. Vezes 3 dá 12x, com o sinal de menos. É isso aqui, ó. 2 vezes 2x vezes 3. A única coisa que eu consigo agrupar ali são os números. 2 vezes 2 vezes 3, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Isso aqui vai dar 12x. Só que o sinal é menos por conta da fórmula, que é a segunda expressão. Então aqui nós teremos 12x e no final é mais o quadrado do segundo. O segundo é 3, 3 ao quadrado dá 9. Beleza? Gente, de produtos notáveis, para a gente conseguir seguir bem o nosso curso de funções depois, porque a ementa oficial do curso, se vocês pararem para olhar, nem começou. Estou só tentando lembrar alguns conteúdos que são importantes, eu vou continuar com mais algumas aulinhas introdutórias aqui, para depois começar funções. Então já estou, na verdade, alertando vocês de quais são os conteúdos que vão ser importantes para a gente conseguir bem esse curso de funções e não travar no meio do caminho, tá bom? Então, por enquanto é isso. Obrigado e até o próximo vídeo.